Bem-vindo, ouvinte. Sou Baldermort e vou apresentar as facções do universo IGA-M40K. Hoje, permita-me apresentar a facção conhecida como os Fantasmas da Teia, ou os Arlequins. Vamos aproveitar o conhecimento existente antes de eu reunir tudo no final, que, confie, você não vai querer perder. Rápidos além da crença e incrivelmente ágeis, os Arlequins atravessam a batalha como fitas de seda em um furacão. Enquanto avançam com o fluxo, os artistas se movem sem parar, exibindo cores prismáticas que encantam os sentidos. Os arlequins que avançam correm, saltam e se esquivam. As lâminas e disparos de seus inimigos aterrorizados passam assobiando ao redor deles, causando pouco efeito. Os arlequins em batalha confiam mais na velocidade e habilidade do que na força bruta e resistência. Suas sementes ocas despedaçam o contorno de quem as usa em um borrão fractal e policromático, fazendo com que cada arlequim pareça uma tempestade insubstancial de cores psicodélicas, na qual os inimigos em pânico disparam suas armas em vão. No impacto letal, os arlequins se mostram totalmente reais. O trovão dos tiros marca o ritmo, enquanto gritos dos moribundos acompanham o avanço às fileiras inimigas. Cada passo na batalha é uma dança, com cada vítima sendo parceiro relutante e inimigo mortal. Golpes de lâmina velozes geram faíscas e sangue, enquanto inimigos tentam bloquear desesperadamente. Tão ofensivo. Enquanto isso, o inimigo luta com seus piores medos refletidos de volta para eles nas máscaras sempre mutáveis dos arlequins. Onde um arlequim em batalha é um ator no palco, um exército inteiro deles é uma companhia teatral com uma história sangrenta para contar. Chamadas máscaras, essas bandas de guerra lutam com incrível sincronia. Harlequins correm pelo campo de batalha, surgindo de portais ocultos para atacar de surpresa. Equipes das motos Skyweaver enfrentam o inimigo em acrobacias, lançando estrelas giratórias do alto. Explosões se sucedem rapidamente. Seu rugido é um crescendo ensurdecedor, acompanhado pelo uivo dos transportes Starweaver e das naves de ataque Voidweaver abrindo fogo. Durante o caos, a elite das máscaras orquestra a carnificina. Mestres de tropa comandam suas equipes com habilidade de empresários e estratégia de generais. Os saltimbancos da morte disparam rajadas para eliminar alvos-chave, sempre atentos ao humor essencial presente em cada morte. Enigmáticos tecelões das sombras usam poderes fantasmagóricos para aterrorizar e desorientar, mergulhando o inimigo em pesadelos. Se um dos temidos solitários entrar na batalha, pode massacrar regimentos inteiros com incrível destreza marcial. Para olhos destreinados, a máscara de um arlequim parece caos de sons, cores e violência. Mas para anciões surgem padrões. Cada ação é orquestrada. Cada um conhece o momento do ataque dos outros. É a guerra virando arte e a arte virando guerra. Uma batalha com ritmo e significado perfeitos. Os arlequins são artistas no campo de batalha, mas vão além de guerreiros. Cada arlequim serve Cigara, o deus risonho, a única divindade Eldorai que teria sobrevivido ao nascimento de Slaanesh. Apesar de ser um trapaceiro enigmático e sinistro, Cigara é também o inimigo jurado dos deuses negros do caos, em especial Slaanesh. Foi Slaanesh, conhecida pelos Eldorai como aquela que tem sede, quem destruiu seu antigo império e condenou seu povo a um lento e torturante declínio. Assim, os arlequins são obrigados a executar a vingança de Cigara contra Slaanesh por milênios. Eles atacam sem aviso, causando devastação antes de desaparecerem tão repentinamente quanto apareceram. Os arlequins eliminaram cultos fanáticos, mataram campeões do caos e impediram muitos planos malignos antes de acontecerem. Às vezes essas ações salvaram outros mundos, principalmente o da humanidade. Mas os feitos dos arlequins não têm bondade. Eles são tão inescrutáveis quanto a divindade que adoram. E se eles se preocupam com a sobrevivência de qualquer espécie na galáxia, no fim das contas é com a deles mesmos. O dever das máscaras vai além da guerra. Todo arlequim é um artista, versado nos ciclos míticos dos Eldaritas e nas inúmeras histórias alegóricas que deles derivam. As máscaras percorrem sem parar a dimensão intersticial chamada Teia, circulando entre mundos Forja, Exoditas e Comora.
Onde quer que vão, os arlequins exibem suas artes, unindo música, dança, combate ritual, oratória e efeitos ilusórios e psicoativos para cativar o olhar Eldar. Os arlequins se apresentam por mais do que mero entretenimento. Cada espetáculo que realizam é uma lição e um conto de advertência, um fragmento da cultura dos antigos Eldar apresentado como um lembrete e um aviso para seus descendentes modernos. A dança mais importante que os arlequins executam é o Conto da Queda, o monstruoso apocalipse espiritual durante o qual Slaanesh nasceu e os Eldorei foram quase aniquilados. Suas apresentações vívidas garantem que os horrores daquela época jamais sejam esquecidos e que seus erros nunca sejam repetidos. Os arlequins têm outras funções. Eles percorrem a teia buscando eliminar a corrupção do caos e a invasão alienígena onde for encontrada. Eles guardam o vasto repositório de conhecimento proibido, conhecido como a Biblioteca Negra, impedindo que seus segredos perigosos caiam nas mãos daqueles que poderiam causar grande mal com eles. Os arlequins também atuam como embaixadores, pois somente eles podem viajar livremente por todos os domínios dos Eldorai. Os arlequins intermediaram acordos difíceis entre os Asuiani dos Mundos Ofício e os Dukari de Komorá, pedindo que deixassem as diferenças de lado pelo futuro de Aurel. Agora, porém, os arlequins enfrentam um novo perigo. A Teia, já fragmentada e perigosa, foi muito afetada pela abertura da Grande Fenda. Invasores alienígenas e adoradores do caos atravessam portais destruídos em número inédito, ameaçando tudo o que os arlequins são e almejam. Com o aumento do perigo, as máscaras ficam mais cruéis e manipuladoras, exigindo favores antigos e cometendo atrocidades em nome do deus risonho. Os arlequins têm um propósito maior, um ato final que pretendem ver realizado por completo, para o eterno prejuízo daquela que tem sede, e pagarão qualquer preço em sangue necessário para ver sua obra concluída. A Queda do Olho Ancião. Há muito tempo, em uma era que se tornou pó e ecos, o Olho Ancião governava as estrelas. A galáxia era deles para dominar e explorar como quisessem, e não existia inimigo que não pudessem derrotar com facilidade. Seu domínio parecia eterno. No entanto, tudo chegou ao fim em um único momento de horror inimaginável. A Era Dourada dos Eldori começou em uma época em que a humanidade ainda nem havia descoberto o dom do fogo. Suas frotas elegantes cruzavam o vazio, conquistando mundo após mundo para o Império Eldori e eliminando qualquer um que ousasse desafiá-los. Eles dominavam a Teia, dimensão labiríntica com túneis que cruzavam a galáxia como capilares, permitindo aos Eldori atravessar o vazio estelar em dias. Com tecnologia tão avançada que parecia magia e sabedoria inalcançável para outras raças, o Olho Ancião rapidamente dominou grande parte da galáxia. Viviam plenamente, seguros de que a morte era só passagem para o renascimento e nova existência. Não sentiam medo ou privação, pois suas tecnologias lhes permitiam acender ou apagar estrelas, e qualquer dificuldade manual do passado já não os preocupava. Livres das restrições do trabalho e da mortalidade, com mentes capazes de experimentar emoções e sensações além do que a maioria conhecia, os antigos Eldori podiam seguir todas as suas inclinações. Arte, ciência, literatura, performance, filosofia e inúmeras outras disciplinas tornaram-se sua fascinação, assim como a exploração livre e sem restrições dos sentidos e do hedonismo. O Olho Ancião sempre adorou um amplo panteão de deuses poderosos, consagrando seus símbolos e ensinamentos em todos os aspectos de suas vidas diárias. No entanto, gradualmente, à medida que seu poder se tornou verdadeiramente inabalável e o universo lhes entregava seus segredos um a um, os Eldarai começaram a sofrer de delírios de sua própria onipotência funcional. A adoração aos deuses diminuiu, sendo substituída pelo narcisismo e pela devoção a autoproclamados profetas da sensação e do prazer. As mentes magníficas dos Eldarai começaram a se consumir.
A fascinação se tornou obsessão, a nobreza azedou em arrogância e uma podridão gradual da alma se instalou. A corrupção avançou lentamente, um declínio que se estendeu por milênios, durante os quais os Eldoroi se tornaram um povo indolente e obcecado por si mesmo, movido por um desejo singular de atos cada vez maiores e mais intensos de autoindulgência. Desde empreendimentos artísticos que ultrapassavam os limites da sanidade e da segurança, até o perfeccionismo obsessivo que terminava em terríveis derramamentos de sangue, passando pela ascensão insidiosa dos cultos do prazer, a civilização dos antigos Eldoroi mergulhou em espirais descendentes para profundezas cada vez mais obscuras e obscenas. O sangue corria vermelho pelas ruas. Assassinos sorridentes nas sombras. Horrores indescritíveis foram cometidos em nome da experiência e do esclarecimento, e os deuses Eldori nada podiam fazer além de assistir, enfurecer-se e chorar. O Warp é um reino sombrio e perigoso por trás do espaço real. É um oceano infinito de energia sem forma, onde entidades malignas caçam e sua vastidão é moldada pelos desejos e emoções mortais. Foi a partir de uma lenta acumulação dessas energias que os deuses do caos Khorne, Nurgle e Tzeentch nasceram, e apesar de todo o seu conhecimento, os Eldrai não perceberam que seu mergulho frenético na depravação estava trazendo uma nova divindade à existência. A proto-entidade que se tornaria Slaanesh formou-se gradualmente, alimentando-se da crueldade e dos excessos psicóticos dos Eldarai. Os alertas estavam lá, para quem ainda mantinha contato suficiente com a realidade para notá-los. Os primeiros a agir diante desses sinais foram os Exoditas, que partiram em tribos para habitar paraísos distantes conhecidos como Mundos Donzela. Os Exoditas foram ridicularizados pelos Eldarai por rejeitarem suas avançadas tecnologias e adotarem um estilo de vida mais simples e espiritual. No entanto, apenas eles escapariam totalmente do horror que se aproximava. Depois, os mundanos das naves mundo fugiram. Os Asuryani eram Eldarai que recuaram da danação, fugindo da morte de seu império corrompido, enquanto sua sociedade-mãe se tornava mais depravada. Eles fugiram a bordo de vastas arcas conhecidas como naves mundo, naves do tamanho de planetas que eram cada uma um reino autossuficiente. Dos que permaneceram na Teia, os mais depravados eram os antepassados dos Drukhari. Rejeitando tanto o arrependimento quanto a fuga, eles buscaram santuários ocultos onde pudessem continuar suas práticas devassas. Esses Eldrai criaram sub-reinos dentro da Teia e os governaram como deuses malignos. Seus santuários não os protegeriam totalmente, mas também não sofreriam todas as terríveis consequências de um apocalipse que ajudaram a causar. Saciado por um interminável derramamento psíquico de luxúria, crueldade, obsessão e dor, Slaanesh finalmente irrompeu na existência como um deus do caos totalmente formado. Seu grito de nascimento foi um turbilhão psíquico, uma onda de choque apocalíptica de energias infernais que se espalhou pelo Império Eldarita e arrancou as almas de seus habitantes de seus corpos. Devorou todos eles em uma orgia glutona, tornando-se mais forte e mais monstruoso a cada partícula de energia vital que consumia. Com poder profano, Slaanesh atacou o panteão Eldarita, destruindo e devorando cada divindade. Dizem que apenas Segala conseguiu escapar, deslizando para dentro do labirinto da teia. Enquanto Slaanesh enfrentava Kala, Menshuk-Han, o Império dos Eldorai desapareceu num piscar de olhos. Havia sido transformado em um reino distorcido de mundos fantasmas devastados. Um local onde energias infernais invadiram o espaço real. Só restaram alguns refugiados. Fragmentos de um povo outrora grandioso, agora condenados ao lento declínio e extinção. Os Exoditas, os Drukhari, os Asuryani e os Arlequins eram tudo o que restava de sua raça, e todos foram forçados a viver com o conhecimento de que aquela que tem sede caçaria suas almas por toda a eternidade. Cada facção encontrou sua própria maneira de preservar suas almas de Slaanesh para continuar e sobreviver em uma galáxia que de repente se tornou hostil e aterrorizante. Nenhum deles percebeu, enquanto buscavam significado, força ou simplesmente sobrevivência, que haviam carregado consigo as sementes da vingança para os confins da galáxia. Os Arlequins do Deus Risonho foram, antes de tudo, artistas dentro da sociedade dos antigos Eldorai.
Quando a sociedade colapsou, eles se apegaram aos ensinamentos da divindade, tornando-se mais aptos a defendê-los e espalhá-los pela galáxia em mundos-nave e naves exoditas nos sub-reinos protegidos de Khor-Moriti. Os Arlequins agora seguem o núcleo de Segara, única divindade Eldoraide viva, e preparam uma vingança sangrenta contra Slaanesh e sua prole corrupta. Segara. Segara, o deus risonho, também chamado de Primeiro Tolo ou Grande Arlequim, é o adorador dos Arlequins. Segara é um deus trapaceiro, ora zombeteiro, ora sinistro, vingativo e enigmático. Suas travessuras punem deuses e mortais por orgulho excessivo, e histórias como o roubo da lâmina de Caim e o casamento dos gritos seguem como fábulas de advertência na cultura Eldorai até hoje. Sozinho entre os deuses Eldorai, Segara sobreviveu à queda e escapou do destino do panteão. A história conta que, enquanto Slaanesh lutava com Kala Menchikane, o deus risonho escapou para o Wedway e se escondeu entre seus inúmeros túneis. Esses contos sugerem que ele permanece lá até hoje, inalcançável, rindo dos deuses do caos, enquanto trama planos amargos de vingança. Há quem afirme que Sigur-Rái caminha entre seus filhos de tempos em tempos, usando o disfarce de um jogador anônimo de Arlequim. Seja qual for a verdade dessas histórias, o deus risonho é a única autoridade que os Arlequins reconhecem enquanto travam suas guerras e executam suas danças míticas pelo vazio. Desde o surgimento de Slaanesh, a alma de todo Eldarai vivo foi condenada. Com a morte do corpo, a alma de um Eldarai desprotegido seria arrastada para a disformidade e condenada a uma eternidade de tormento na garganta daquela que tem sede. As facções Eldarai que sobreviveram à queda conseguiram evitar esse destino indescritível. Os Azuljani dos Mundos-Nave desenvolveram suas pedras espirituais, belas gemas que capturavam a alma no momento da morte e a protegiam tempo suficiente para ser liberada no circuito de infinito de um mundo-nave. Lá, as almas anciãs seriam preservadas enquanto o próprio mundo-nave existisse. Os Exoditas praticavam uma variante do mesmo estranho processo, suas almas se tornando uma só com o espírito do mundo de seu planeta natal após suas mortes. Já os Dukara de Comora foram amaldiçoados com um método mais macabro de autopreservação, obrigados a se alimentar da dor e sofrimento de outros para evitar que suas essências fossem lentamente drenadas por Slaanesh. Os Arlequins não precisam dessas defesas espirituais. Quando um Arlequim morre, Segala toma sua alma, negando o banquete de Slaanesh. Como isso é possível, e qual destino aguarda essas almas nas mãos do deus risonho, são segredos que os Arlequins nunca se dignaram a compartilhar com o restante de sua raça. Os Arlequins conseguem se mover pela galáxia atravessando a trama, a criação quase dimensional da raça conhecida como os Antigos. Através da trama, esses seres antigos podiam surgir de portais ocultos na realidade para atacar seus inimigos sem aviso prévio. Além disso, essa rede permitia aos antigos viajar entre seus mundos sem arriscar as marés instáveis da disformidade. Desde a destruição dos antigos há incontáveis milênios, a trama tem sido domínio dos Eldarai. E embora outras raças tenham tentado invadir seus túneis, seus sucessos nunca duram, e os custos são sempre altos. Chamada por alguns de Dimensão do Labirinto, a trama foi criada por mentes mortais de diversas formas. Alguns a veem como uma tapeçaria galáctica cintilante, outros como um labirinto de túneis brilhantes ou veias de uma vasta entidade viva. Esses relatos não fazem jus à verdade, pois a trama desafia categorizações simples. É um reino elegantemente construído entre o espaço real e o warp, como a superfície de uma piscina escura e imóvel ou um véu de seda sobre algo indescritivelmente repugnante. A trama se espalhou por toda a galáxia, chegando até o vazio além. Esses dias já se foram há muito tempo. Devastada por guerras e catástrofes, muitos túneis foram destruídos ou amputados, e várias entradas foram seladas pelos Eldorai, para impedir o acesso dos inimigos.
Apesar de sua degradação, os Eldorai ainda dependem da teia para viagens rápidas, e ninguém mais do que os nômades arlequins. Dizem que Zegora é o único ser existente que conhece cada caminho da teia. Isso explica por que seus discípulos conhecem tão bem seus movimentos, já que os arlequins percorrem a teia livremente, surgindo e sumindo quando querem. Eles dominam tão bem as raízes secretas da teia que muitos Eldorai atribuem aos servos do deus risonho poderes sobrenaturais. Os arlequins usam os caminhos ocultos da teia para surpreender inimigos e atacar de locais inesperados. Dessa forma, máscaras inteiras de arlequins podem se posicionar em emboscada, garantindo o elemento surpresa. Claro, tal sistema não é perfeito, pois a teia se tornou um reino quebrado e perigoso. A manifestação da grande fenda rasgou a teia, arrancando partes já enfraquecidas pela passagem dos milênios e desfazendo outras, deixando-as expostas ao Warp. Portais há muito selados se abriram, permitindo a entrada de uma legião de pesadelos, e adoradores do caos maléfico se viram livres para atacar a dimensão labiríntica como nunca antes. Desde a queda, um tomo de cristal repousa sobre um pedestal obstinado no coração da Biblioteca Negra, suas capas presas por correntes de luz. À medida que eventos lendários aconteciam, essas correntes desapareciam uma a uma. Pouco antes da abertura da grande fenda, o tomo finalmente se abriu. Dentro dele foram revelados escritos que diziam ter vindo da própria mão de Segora, inspiradores e aterrorizantes na mesma medida. Eles revelaram um ato final que mudou completamente a história da queda. Essas palavras apresentaram uma tênue esperança e deram início a uma performance galáctica que os arlequins se esforçaram para ver realizada. Sempre, os fios do destino alertaram que o caos seria vitorioso durante a Hanadandra, a lendária grande batalha no fim da galáxia. Ainda assim, o ato final prometia um novo caminho. A última piada de Cigara enganaria Sionesh, fazendo com que ela gastasse todas as suas energias, não para destruir os Eldarai, mas para salvá-los. Como tal coisa poderia acontecer ainda não está claro, mas os arlequins são servos devotos de seu deus e farão com que o ato final seja realizado, custe o que custar. Segar o Bobo Eterno agora está sem opções. Ele deve levar sua grande dança à realização. Mas nunca houve um momento melhor. O despertar de Inyad criou um novo ponto de equilíbrio de poder. Todos os anos, mais Eldar entram na teia e tornam-se arlequins, para entrar no exército de Segar. Isso é sabido. O que não se sabe é quantos Eldar dos mundos Na'vi, Exoditas e Dukari existem de fato. Quantos Eldarai entram na teia anualmente? Milhares? Dezenas de milhares? Centenas de milhares? Ou são milhões? A elite dos Eldarai. O Arlequim é para o guerreiro aspecto o que o Astartes Space Marine é para o guarda. O Império conquistou a galáxia com, dizem alguns, 1 milhão de Astartes. Apenas 1 milhão. A tecnologia Eldorita reunida ainda é formidável. Muito. Recursos não são problema quando você pode cantar para conseguir o que quiser. Mas a teia é o nosso verdadeiro segredo. O nosso verdadeiro poder. Mantemos, patrulhamos, purificamos ou fechamos. Mas ela pode ser usada para a guerra, como os Necrontyr descobriram para seu arrependimento. Imagine milhares de arlequins surgindo atrás das linhas inimigas, nas pontes das naves, dentro dos bunkers e usinas de energia. Só então você percebe o caos que os arlequins podem causar quando são incitados à guerra. E eles estão incitados como nunca estiveram antes. Então, quantos arlequins existem agora? Os arlequins são, sem dúvida, dos assassinos mais perigosos da galáxia. Eles riem de tudo. A deusa entre eles agora está pronta para liderar. Eles podem chegar a milhões. Só segura, sabe? O palco está montado. Os jogadores estão posicionados. Dharana Tantra começa.
Pela primeira vez em mais de 10.000 anos, um panteão Eldorai existe novamente. Longe de estarem unificados, mas todos focados em uma única tarefa, a derrota daquela que tem sede. O deus sombrio que os Eldorai criaram, Slaanesh. Os Eldar sempre viram o 3 como número sagrado. Agora, ninguém pode ignorar que os Eldorai têm 3 deuses ativos. Isso pode muito bem significar o fim dos Eldorai, consumindo a luz do ancião na busca do triunvirato pela salvação. Vamos examinar os deuses, arautos e heróis que podem ser destaque em O Despertar Psíquico, parte 1, O Renascimento da Fênix. A Guerra Civil Elderei começa,